colocar um pouco dessa cadeira. Irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim. Versão revista e corrigida da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Nós vamos falar um pouco desta noite sobre este privilégio, em ser nova criatura, em viver como nova criatura, em estabelecer algumas posições de bênção como nova criatura. Então Paulo disse assim: se alguém está, ele não questiona se não tinha pessoas salvas ali, mas ele lembra para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ser nova criatura, que naquele momento em que aquela epístola estava sendo lida, aquela pessoa podia ser nova criatura, aquela pessoa podia mudar o rumo da sua história. Então Paulo disse assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Porque infelizmente, por causa do pecado, o homem foi criado e viveu e vive na escravidão do pecado. E como é que chama o bairro aqui? Novos tempos. Então precisa de novos tempos para viver com o Senhor Jesus, para ser uma nova criatura. E esses novos tempos só vêm com o esclarecimento da verdade e do triste fato do pecado na vida do homem. Então é nesse momento que o homem começa a compreender o que falta em sua vida. Para ser nova criatura, precisou de Nicodemos entender com o Senhor o que faltava na sua vida. Era um grande acadêmico, era um grande teólogo no seu tempo. Disse o Evangelho de João, capítulo 3 daquele bloco. Mas era um homem cheio de dúvidas, porque não tinha uma experiência real com Deus. Por outro lado, nós vemos Simeão, um outro homem, um outro servo, mas que não somente tinha uma experiência com Deus, mas tinha uma convicção que havia uma esperança de estar em Cristo. E quando ele pega o Salvador, ele disse: despede agora o seu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação do Senhor. Isto é uma mudança na história. Ser nova criatura. Quando nós olhamos para o livro histórico do Novo Testamento, nós vamos para o capítulo 9, o versículo 4. O objetivo de Saulo de Tarso era ir atrás daqueles que eram do caminho. Não era casa de geração, não, irmãos. Era do caminho. Um grupo do caminho que seguia alguém. Mas quem era esse alguém que eles seguiam? Era o Salvador. Eram as novas criaturas, pessoas que foram transformados pelo poder da graça salvadora. Pessoas que, quando olharam para dentro de si, entenderam que eram miseráveis pecadores, mas que um Deus benevolente na pessoa do seu Filho pôde mudar a história deles. Então esses começaram a andar no chamado O Caminho. E Saulo de Tarso, um grande acadêmico, um grande homem, tinha agora autorização para perseguir este povo. Sabe? Porque este povo, mais tarde Lucas vai lembrar a narrativa do capítulo 17 do livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, no versículo 6. E estes que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. Essa era a preocupação de Saulo. Porque eles estavam alvoroçando o sistema judaico. Eles estavam incomodando o sistema religioso. Porque eles não estavam falando do sistema religioso, mas estavam falando da graça e da misericórdia do Senhor Deus, usando a lei e os profetas. Lembrando que pela lei e pelos profetas, que aquela promessa se cumpriu através do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Mas se alguém quisesse ser nova criatura, precisava ir ao encontro do Salvador. E Saulo queria exterminar este grupo. Sabe?
Mas diz Lucas que ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, naquele momento que Saulo cai por terra, ele não somente cai fisicamente, mas ele se humilha espiritualmente diante do Senhor. Porque a expressão diz: eu sou. Ninguém usou falar essa expressão, a não ser o Senhor Deus, quando disse a Moisés, lá no Velho Testamento, no Êxodo capítulo 3. E depois o próprio Senhor Jesus Cristo, quando João, o apóstolo do amor, apresenta ele como Deus, o grande eu sou. E isso para o judeu era uma expressão de muito peso. O Yahvé, o Todo-Poderoso. Então ele disse: eu sou. E você vê agora o reflexo disso. Então aquele homem agora escreve com toda a clareza para um grupo de gentios que havia experimentado o ser, o estar em uma nova posição, mas que precisavam caminhar em passos firmes. Não que iam mudar o sistema religioso deles, mas iam ter uma experiência com Deus através do seu Filho, do Salvador. Porque essa experiência, esse mesmo escritor teve no caminho de Damasco. O grande eu sou está em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu fico pensando agora quando o Salvador fala com Nicodemos: nova criatura, nascer de novo, mudança de vida, experimentar algo novo. Nicodemos entendeu que aquilo seria nascer no ventre materno, algo físico. Mas o Salvador teve que explicar para ele que era algo espiritual. Era algo que vinha do interior para o exterior. Algo que o homem não consegue explicar. Sabe, quando se diz que na semana passada você fez 22 anos aqui. E cada um tem uma história diferente. Cada um nasceu num dia diferente. Mas todos juntos aqui neste local têm o mesmo gozo, a mesma alegria. Porque experimentaram o mesmo prazer eterno em Cristo Jesus. Então isso é que faz diferença. Alguém nasceu de manhã, outro nasceu na hora do almoço, outro de tarde, outro nasceu de madrugada. O Senhor falando aos seus corações, aos nossos corações, falando das nossas alegrias, dos nossos privilégios, como agora uma nova criatura. Agora é estar em Cristo tem um novo sentido para a nossa vida. Primeiro, um novo sentido. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então tem um novo sentido. Qual é esse novo sentido de ser nova criatura? Sentir agora uma vida de alegria, paz e esperança. O que nós não tínhamos. Nós ouvimos o irmão cantar, a gente fala da esposa e alguém justificou, né? Nós ouvimos o irmão cantar no Jordão. Eu não passei só. E quando se fala sobre a morte, alguém aplica essa expressão do Jordão. E é isso que nós conseguimos entender quando olhamos para o livro da Revelação, no capítulo 14, versículo 3, de que a morte é uma passagem. Como que alguém está de um lado do rio e atravessa para o outro. Mas nesse novo sentir, o homem agora não tem medo da morte. Sabe, um salvo em fase terminal, porque tem uma experiência com Cristo, um privilégio, um novo nascimento, ele sabe que está nos momentos finais da vida dele. Mas ele expressa uma alegria no seu semblante, um sentir que, porque olha, tchau para vocês vão ficar aí, eu estou encostando na glória, estou encostando para junto do meu Salvador. Agora, um pecador sem Cristo, ele está no hospital em desespero, ele está na sua residência em desespero, porque ele não tem esse sentido de alegria, de paz e de esperança, porque ele sabe que depois em que dá o último suspiro, ele tem uma eternidade infeliz sem Cristo, porque ele sabe que a eternidade não é um passeio,
mas é uma realidade da morada eterna do pecador, transformado ou sem Cristo. E Lucas lembra muito bem disso. Então esse novo sentir dele, sentir o refrigério. Alguém que está andando pelo deserto e logo na frente encontra um oásis. Sabe o que é isso? Isso é o novo sentir em Cristo, onde há doce refrigério para a alma. Sabe o que Davi diz lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? O Senhor. Esse novo sentido, o Senhor está conosco. E ele disse: a tua vara e o teu cajado, esse novo sentido, traz o quê? Consolo. É esse consolo que nós precisamos entender. É o novo sentido que nós vemos no perfil de Lucas 16. Quando o texto disse: e moveu-se Lázaro. Foi sepultado? A Bíblia diz isso? Diz que foi sepultado? No entanto, quando eu olhava lá, os urubus que não é. Porque no novo sentir, a sepultura física não vale nada, mas a morada celestial é de sublime importância. Então o texto disse: morreu-se o Lázaro e foi conduzido pelos anjos para onde? Seio de Abraão, sentindo grande repouso de glória. Agora, alguém que é nova criatura, ele tem esse sentimento, sabe por quê? Porque ele tem um pensamento. O pensamento dele, quando está aqui, que ele vai caminhar, ele vai passar sim pelo caminho estreito, ele vai se enfrentar dificuldades, mas com uma posição de esperança. Porque esse novo sentir vai fazer sempre pensar que há uma reta final, ela está próxima. O novo pensar. Ele começa a pensar: Carangola? Não. Divino? Não. Valadares? Não. Ele começa a pensar na mansão celestial. Ele começa a pensar no saguão principal daquela mansão, quando todos estaremos ali com o Senhor. Então o pensamento dele não é mais um pensamento preso na insegurança dessa vida, mas é um pensamento glorioso em saber que há uma segurança eterna em Cristo Jesus para a sua alma. E foi nessa posição que o Senhor nos colocou, pensando naquilo que nós vamos contemplar a qualquer instante. Alguém veio à frente e falou sobre arrebatamento. Oxalá que nós não precisássemos nem de voltar para Valadares, né? Seria melhor. E nós precisamos continuar pensando nisso, irmãos. Porque esse novo pensamento, esse novo sentimento de glória, que vai nos impulsionar a vencer as nossas lutas e os nossos conflitos. E somos impulsionados nesse novo sentir como nova criatura. E nesse sentimento nós então podemos coordenar tudo. Sabe, você viu alguém pulando, dando graças a Deus porque está doente? Viu alguém lá no hospital assim? Alguém viu? Não? Mas o salvo está desse jeito espiritualmente. Por quê? Porque tem um sentimento de consolo. Às vezes o exterior está batido, mas Paulo lembra que o interior está se renovando a cada dia, cada vez. Esse é porque o pensamento dele está diferenciado. E esse pensamento, esse sentimento, ele vai conduzindo, ele vai dando razão. E as pessoas chegam: mas esse povo é diferente. Você já foi no velório de crente? Não foi?
O velório de salvo. O salvo chega no velório com um pouco, tem um grupo, passou de 20, 30 pessoas, o irmão assim, irmão, vamos para o domingo? Que sentimento de tristeza? Para a sociedade é um sentimento de tristeza, separação, mas nós sabemos que é uma breve. Aí, naquele sentimento, começam os salvos, os crentes, cantarem e o pessoal entende. Peraí, na venda do velório, esse povo está cantando? É porque nós sabemos que o privilégio de a posição de sofrimento daquele amado irmão ou daquela amada irmã cessou. E ela está alegre com o Senhor, esperando o momento do Senhor pelo arrebatamento. As suas fadigas acabaram, mas ela foi recolhida com um sentimento de vitória. Então, esse novo sentir. E o povo de Deus tem esse novo sentir. E os pecadores, então, alguém disse, olha, eu quero ter esse novo sentir. Eu quero desenvolver esse novo sentir na minha vida. Então, nesse momento, foi apresentado para ele como deve ser agora a sua nova atitude. O que deve ser feito? Então, é nesse novo sentir que é apresentado para ele qual a razão e como será feito a sua caminhada. Então, o pecador reconhece que ele precisa passar pela cruz de Cristo. E é difícil passar pela cruz de Cristo. Sabe? Dimas Nogueira falou para nós do Evangelho, uma reunião de gratidão. Isso já não pode falar um tempo, senão alguém vai descobrir a idade, né? Eu era adolescente ainda. Isso já vai fazer 30 anos. E nós fomos àquela reunião, uma sexta-feira, começou uma sexta, fomos no sábado, fomos no domingo. Na segunda-feira começava a semana de reunião de oração, nós fomos na reunião de oração e tinha 2 jovens da igreja que sentavam um do meu lado direito e outro da esquerda para começar a reunião. Um na época tinha 80 e o outro tinha 75. Um já estava cego, deficiente de uma perna, cego, e o outro um câncer em fase terminal no estômago. Eram os 2 jovens que tinham, eram os anciãos da igreja. Nós louvamos o Senhor por isso, porque eles deram a vida pelo Evangelho na cidade. Um servo chamado João Félix da Cruz. E o outro irmão canceroso deixou Cardoso na cidade. E todo dia eles enfiavam: Evangelho! Olha, você precisa disso, Evangelho! Então nós começamos a ser alimentados. Daí, de que fez 15 dias, nós entendemos e assumimos o compromisso com Cristo. Tivemos esse privilégio de sentir esta glória, de sair do peso do pecado sobre os nossos ombros. E sabe o que mais me preocupa? É que a Bíblia disse que o Salvador perdoou todos os meus pecados. Não só que eu cometi antes na ignorância, não, mas até aqueles que eu vou cometer involuntariamente até a minha morte. Mas que Deus misericordioso, hein? Que sacrifício perfeito. E mesmo assim muitos pecadores não querem que as suas dívidas sejam canceladas. Eu lembro que foi nessa ocasião que eu vi como Deus é misericordioso. Eu vim de uma família religiosa. Eu louvo a Deus por isso, porque nós temos uma instituição na cidade e eu tinha um hábito por família fazer um sistema de recolhimento de alimentos para a instituição. É uma instituição para idosos e pessoas desprezadas pela sociedade que não têm condição de viver. Como um abrigo, um asilo, mas pega o deficiente mental, deficiente físico. E a gente fazia um sistema religioso. E em certa feita do ano, eles falavam: se lá o sistema religioso não deu a carta aqui, nós não vamos cumprir, não. Tá bom. Fazer uma cesta básica. Beleza, ótimo. Tinha 13, 14 anos. Mas não importava. Tudo bem. Eu fui um pouco lá da cidade, né? Eu tinha uma casa lá, mas nós morávamos com a minha avó do lado da cidade. E minha mãe resolveu nós irmos ficarmos na nossa residência, do outro lado da cidade. E por lá o tempo passou. Fiz amizade com o vizinho e já servia ao Senhor.
E uma senhora de 80 anos, que era uma grande evangelista, eu acho interessante isso. Ela convidou com grande entusiasmo, até foi. Estava uma senhora do lado, mas ela convidou com tanto entusiasmo que eu fui. Eu logo o Senhor coisa. Eu senti um alívio do pecado. Sabe? Quando nós olhamos para 1 Timóteo capítulo 15, versículo 1, sabe o que Paulo disse? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí Paulo diz, dos quais eu sou, acho que eu quero o principal, ele não. E cada pecador precisa entender isso. Paulo disse isso, quando eu sou o primeiro. E cada pecador que entende isso, que Cristo veio salvar, e o Paulo é o principal, então ele sente o alívio da alma, porque ele tem um encontro com o Salvador. E tem uma coisa, cada um tem uma história para contar sobre essa experiência com Cristo. E cada um tem uma maneira de expressar essa alegria da qual o Salvador ofereceu. Então esse sentir é um sentir alegre, porque é um viver diferente agora, sabe? E nesse, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então olha, vamos com a borracha? Passou. Paulo lembra aos Colossenses que havia uma dívida. Sabe, alguém que está devendo R$1 milhão ao banco, tem uma dívida com o banco. O juro do banco, o banco te dá condição de você parcelar aquilo. Aquele 1 milhão pode virar 4 ou 5, de acordo com a negociação para você pagar. Mas ele te dá condição de você pagar. Mas muitas pessoas sabem que não tem condição de pagar. Então, às vezes, negociam só para ficar livre do gerente que está ligando na hora. Aí providencia um outro meio para tirar aquilo da sua mente. E vai atrás do agiota. Ele sabe, se o banco não paga, que o juro é mais baixo, vai pagar o agiota. Ele não consegue. Mas ele quer ficar livre. E assim muitos pecadores, para ficar livre do seu subconsciente, da realidade do pecado, da consequência do pecado, eles procuram um sistema religioso para distrair a sua mente, mas não conseguem. Porque eles não conseguem pagar a dívida. E de repente, quando se trata do pecado, Paulo disse aos Colossenses que a cédula, a promissória, a duplicata, que era contra nós, ela foi cancelada, ela foi rasgada. E mesmo assim, muitas pessoas não querem. E tem um cargo de consciência pesado. Aí vai num lugar, alguém diz, olha, faz isso. Aí vai no outro, alguém diz, faz aquilo. Aí quando você fala do estado eterno, alguém aqui tem arritmia cardíaca? Não? Vocês não têm o privilégio, de vez em quando, o reloginho no coração você... Não? Isso é muito bom, sabe? Do nada, o relógio... Eu sei como é que funciona. Aí quando alguém fala de eternidade, pecador sem Cristo, o relógio ele dispara. Há um aperto no coração, sabe? Há um medo depressivo. Que eternidade, o que vai acontecer comigo? Porque ele sabe no seu subconsciente que ele tem uma dívida grande. E quem pode pagar essa dívida, ele não quer ir atrás dessa pessoa. Então o medo faz com que o homem distancie mais de Deus. É o que aconteceu no livro da criação. No livro de Origem, capítulo 3, versículo 7, 8 e 9, o texto diz assim: Adão, Adão, onde estás? Qual responder? Estava nu e me escondi. Mas espera, a Bíblia disse que Deus é o Deus onisciente, onipotente e onipresente. Mas Deus queria que Adão tomasse a iniciativa em dizer do seu pecado, em dizer da sua vergonha. E Adão fez isso. Por isso que mesmo expulso do jardim, o Senhor cumpriu a sua nudez. Um símbolo, o primeiro símbolo do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado de um homem chamado Adão e de uma mulher chamada Eva.
Depois nós vamos ver o Cordeiro de Deus tirando o pecado de uma família, em sacrifício. Quando nós vemos Noé saindo da arca, e Noé tinha muita coisa para fazer. E o texto diz que Noé, a primeira coisa que ele fez foi plantar uma vinha. Mas antes de plantar uma vinha, Noé apresentou um cordeiro ao Senhor. Depois nós vamos ver o símbolo do Cordeiro de Deus para uma nação, na festa do Pachá. Sabe? Do dia que o anjo destruidor veio na casa de todos os egípcios. O passar da ira de Deus, mas naquela que havia sangue nas ombreiras do quarto. Um símbolo da esperança, de fé, por fé. O que é garantir? O sangue é garantir que eles estavam livres? Sim. Então foi passado o sangue. Então naquela o anjo destruidor passou por cima, não houve disciplina no Pachá, na Páscoa. Agora era um cordeiro para cada família e ao mesmo tempo um cordeiro para a nação. Depois nós vemos no Evangelho de João o evangelista, João Batista dizendo, passando Jesus disse, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado agora de quem? Do mundo! Mas sabe o que é triste? Porque nessa nova notícia de ser nova criatura, muitas pessoas não querem ser beneficiárias com essa oferta. Mas a sua história pode mudar nessa noite. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém ainda não experimentou o privilégio de novo nascimento, o privilégio de uma nova história sendo contada em Cristo Jesus, se quiser pode começar a escrever esse livro, essa nova biografia. Uma biografia que será observada no estado eterno, junto com o Salvador, junto com os discípulos, em corpos gloriosos, para louvor, para toda a eternidade. Mas para isso, alguém precisa reconhecer que precisa estar em Cristo. Alguém precisa reconhecer que ele tem que ser nova criatura. Alguém precisa entender que eu e nenhuma outra pessoa que está nesse salão aqui pode cancelar os seus pecados. Daqueles que você vê fisicamente, mas aquele que você vê pela fé, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele pode cancelar os seus pecados quando ofereceu a sua oferta lá na cruz. E sabe, e ele teve um sentimento pela sua vida, porque ele orou para que você convertesse. Está no Evangelho de João capítulo 17. Ele não orou somente para os 11 discípulos que estavam ali, mas ele lembrou de nós do século 21. Na sua oração, ele lembrou da necessidade de cada pecador e da oportunidade que lhe seria dada. Agora, para fazer isso, o pecador precisa ter fome, sabe? Se o pecador não tiver fome, não adianta você fazer um banquete para ele comer. Ou de repente o pecador tem fome e se faz uma mesa com um banquete, alimentação feita na hora, uma comida especial de um lado, uma divisória da mesa do outro lado, uma comida que tem 15 dias que está no calor de Governador Valadares. Aí você imagina, eu posso falar o que é? Posso? Comida que está para fora, né? Aí de repente você é convidado para comer. Você destampa comida boa, temperado, cheiro, agradável, e você tampa de novo. Pega o seu prato e destampa aquilo que não tem valor nenhum e vai comer. Não tem sabor. Não satisfaz o corpo físico.